mais 1.340 mortes e 51.733 casos novos da doença do coronavírus de 2019 foram notificados nesta terça-feira no Brasil. Até agora, são quase 9.603.000 casos confirmados e 233.588 mortes. Desde o início da pandemia, a média diária de casos dos últimos 7 dias ficou em 1.029. Há 20 dias está acima de 1.000. Imperial College de Londres estimou que a taxa de transmissão da Covid-19 no Brasil esteja em 1,02. Isso significa que cada 100 pessoas infectadas transmitem a doença para 102. A transmissão está estabilizada. No mundo já são 106.684.000 casos confirmados e pouco mais de 2.340.000 mortes. Os pacientes recuperados, o total já passou de 79 milhões, 25 milhões e meio apresentam sintomas leves e 102.574 estão em estado grave. Os Estados Unidos registraram até agora mais de 27 milhões de casos e mais de 468.000 mortes. Mais de 100 crianças estão sendo hospitalizadas por semana no Reino Unido por causa de uma síndrome inflamatória pós-Covid, noticiou o jornal The Guardian. A síndrome inflamatória multissistêmica foi identificada, foi descrita no início da pandemia, mas o número de casos aumentou com o surto recente na Europa. Cerca de 76% das crianças afetadas são de origem africana, asiática ou de outras minorias étnicas. 80% eram saudáveis antes de terem Covid. Sintomas mais comuns são febre de até 40 graus, dores abdominais, pressão baixa e manchas na pele. Nos casos mais graves, a doença pode evoluir para uma infecção generalizada. Cerca de 145 milhões de doses de vacinas foram aplicadas até agora no mundo, sendo 43 milhões e meio nos Estados Unidos, mais de 35 milhões na China, 6 milhões e meio na Índia, 6 milhões em Israel, e mais de 4 milhões no Brasil. Israel já deu uma dose para 66% da população, os Emirados Árabes Unidos a 45%, o Reino Unido a 19%, os Estados Unidos 13% e o Brasil 1,9% neste ritmo. O Brasil só vacina 1/3 da população em 2021, mas a campanha pode ser acelerada se houver disponibilidade de vacinas. Por enquanto estão faltando, o Brasil entrou tarde demais no mercado e apostou em poucas vacinas. O Fundo Monetário Internacional elevou para 5,5% a previsão de crescimento para a economia mundial neste ano, mas a retomada depende de uma vacinação em massa também nos países periféricos. O comércio depende do fim das barreiras ao transporte de mercadorias e pessoas, que nos confinou em casa e tornou vários países em prisões nacionais. Com o aumento da confiança na recuperação da economia, os preços do petróleo voltaram ao nível pré-pandemia, entre 58 e 61 dólares por barril. Depois de um mês de pesquisa de campo na cidade de Wuhan, na China, a missão da Organização Mundial da Saúde, que investiga a origem da pandemia, não chegou a conclusões definitivas. Os cientistas não acreditam que o novo coronavírus tenha saído de laboratório no Instituto de Virologia de Wuhan, nem que tenha sido importado em alimentos congelados. A hipótese como quer a China, a hipótese mais provável é que o vírus tenha passado de morcegos para o homem através de outro animal que funcionou como hospedeiro. A origem pode não ter sido o mercado de Wuhan, que vendia carne de 114 animais, alguns vivos, onde houve vários casos no surto inicial. O estudo indica que o vírus começou a circular na cidade em novembro e dezembro. Meses atrás, o jornal South China Morning Post de Hong Kong registrou que o primeiro caso teria sido diagnosticado na época como síndrome respiratória aguda grave ou pneumonia aguda em 17 de novembro de 2019. Por 56 a 44, o Senado dos Estados Unidos votou a favor do julgamento de impeachment do ex-presidente Donald Trump por incitar a insurreição e ao assalto ao Capitólio em 6 de janeiro. A defesa de Trump alegou que o julgamento é inconstitucional porque ele já deixou a Casa Branca, mas o Partido Democrata
Todos os senadores democratas e 6 senadores republicanos votaram pelo julgamento para não deixar impune um ato de rebelião no fim de uma longa campanha para mudar o resultado de uma eleição que Trump perdeu. A partir desta quarta-feira, cada uma das partes, a acusação e a defesa, terá 16 horas para apresentar seus argumentos. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde também colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha uma distância de no mínimo 2 metros de outras pessoas se sair à rua. E muito obrigado pela sua atenção.